Na verdade, que a Bíblia diz o contrário disso. A gente vê na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então, peraí, tá falando aqui que será que existe alguma coisa difícil para o Espírito Santo? Eu acredito que não, acredito que o Espírito é perfeito e ele vai guiar a verdade completa. Então, mas peraí, quantos de nós, aqui nessa passagem fala dos ignorantes, quantos de nós podemos afirmar 100% que nós não somos ignorantes? Vem segundo Pedro, também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ué, mas se a gente rezar para o Espírito Santo, ele não vai nos guiar e vai ensinar a interpretar a palavra? O que é que Pedro está querendo dizer com isso? São essas análises que eu gostaria de fazer, que todos fizessem comigo. Em Atos, capítulo 8, versículos 27 ao 31. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Cândace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há ninguém que me explique? E rogou ao Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Peraí, a gente sabe nessa passagem, pela passagem a gente vê que o cara era ministro, o etíope, ele era ministro da rainha, ele era superintendente de todos os tesouros, né? Então ele era um cara bem informado, bem entendido, e ele era um homem de fé, porque ele já estava lendo Isaías, o profeta Isaías. Ainda assim, ele pediu a Filipe que o orientasse, porque Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como? Se eu não tenho ninguém que me explique, quem vai nos guiar? A Bíblia é bem clara quanto a isso tudo, quanto à salvação. A gente precisa buscar a verdade para alcançar a salvação. A gente precisa dessa verdade, tá? A gente vai precisar sempre. E eu não estou falando aqui, não vai ler a Bíblia, não lê. Eu acho que a gente tem que copiar muito nossos irmãos protestantes que leem muito a Bíblia. Eu acho que nós católicos somos falhos nisso aí. Eu acho que a gente tem que ler mais a Bíblia, sim. Mas a gente não pode pegar a Bíblia e sair interpretando ela de tudo quanto é forma que a gente acha que é certa, não. Não pode, a gente não é infalível quanto a isso. A gente precisa de um guia para nos orientar. Se a gente não precisasse, por que existiriam seminários? Tanto os protestantes como... Para que existiriam? A gente tem que ter algum guia, a gente tem que ter uma liderança. Os cristãos de antigamente, eles tinham os apóstolos, ou até mesmo os discípulos dos apóstolos. Então, eram pessoas que conviveram naquele ciclo. Vamos analisar mais umas passagens aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Ué, peraí, a gente está vendo que Deus constituiu na igreja pessoas que podem nos guiar. Então, dentro da igreja, na igreja, ele constituiu essas pessoas que podem nos guiar. Então, a busca pela verdade deve começar onde? Na igreja, correto? Porque está dentro da igreja essas pessoas, estão dentro da igreja essas pessoas que vão nos guiar. Então a busca pela verdade começa ali. Mas vamos lá na primeira carta de Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Peraí, o que uma coluna e um sustentáculo faz? Sustenta, correto? Então a igreja é o sustentáculo da verdade. Interessante isso. E a gente vê que é na igreja realmente que a gente deve começar a buscar a verdade, porque ela sustenta a verdade, correto? E vem uma pergunta à mente: em qual igreja que eu vou buscar essa verdade? Qual a igreja que eu vou começar? Qual que eu vou
buscar, para qual que eu vou apontar, mirar e vou buscar essa verdade. Hoje, com essas 30 mil denominações de igrejas no Brasil, mais de 30 mil, a gente tem as protestantes, a gente tem a adventista, a gente tem os mormons, a gente tem a católica, e várias outras denominações, batista, luterana, né, que são as protestantes, tem a igreja cristã, a católica brasileira, a ortodoxa. A gente tem tanta denominação de igreja que a gente fica meio perdido. Quem quiser buscar essa verdade vai ficar meio perdido. Qual igreja que a gente vai começar a buscar a verdade? Eu pergunto a vocês, qual igreja?